Ao mergulhar no filme Tom através da perspectiva de Falando Grosso, percebe-se que a obra se constrói como uma análise contínua da linguagem enquanto instrumento de sobrevivência e como máscara emocional em um ambiente onde o respeito é negociado diariamente por meio de olhares, silêncios e palavras que carregam mais peso do que aparentam à primeira audição. E o protagonista surge como um indivíduo moldado por circunstâncias que o ensinaram a falar antes de sentir e a endurecer a voz antes de revelar a própria fragilidade, criando um retrato que se desenvolve em camadas ao longo da narrativa e que convida o espectador a observar como a construção de uma persona firme pode servir tanto como proteção quanto como prisão, pois a cada interação Tom reafirma sua posição em um universo social que exige presença e intensidade. Mas também demonstra pequenas fissuras que indicam um cansaço acumulado pela necessidade constante de sustentar essa postura, e é nessa dualidade que o filme encontra sua força dramática, transformando cenas aparentemente simples em momentos de tensão emocional que revelam a complexidade das relações humanas quando mediadas por códigos de comportamento rígidos. A narrativa se inicia com uma sequência que estabelece o tom e a atmosfera do mundo em que Tom habita, apresentando ruas cheias de movimento e espaços onde a comunicação ocorre em níveis múltiplos, desde a conversa direta até o gesto quase imperceptível que indica aprovação ou desafio, e o espectador é conduzido por um olhar que se aproxima dos personagens sem julgá-los, permitindo que cada cena funcione como uma janela para um universo onde a linguagem é performática e estratégica, e desde o início fica claro que falar grosso não é apenas uma característica do protagonista, mas um idioma compartilhado por aqueles que o cercam, um código que determina a forma como se estabelecem alianças, rivalidades e laços de confiança, e essa construção narrativa faz com que cada diálogo seja carregado de subtexto, transformando o ato de falar em uma coreografia de intenções que exige atenção constante do espectador. Em uma das primeiras interações significativas, Tom se envolve em uma conversa que rapidamente se intensifica e o que poderia ser apenas um momento de troca de informações se transforma em uma disputa de presença, revelando a importância do tom de voz e da postura corporal como elementos de afirmação dentro do ambiente retratado, e essa cena serve como um microcosmo de todo o filme, pois demonstra como a necessidade de manter uma imagem de firmeza pode influenciar decisões e comportamentos, criando uma dinâmica em que a comunicação se torna um campo de batalha simbólico onde se disputa reconhecimento e pertencimento, e ao acompanhar essa dinâmica, o espectador começa a perceber que a dureza verbal é tanto uma resposta a pressões externas quanto uma tentativa de controlar a própria narrativa pessoal em um mundo que frequentemente impõe rótulos e expectativas. Ao longo do filme, o diretor utiliza enquadramentos próximos e movimentos de câmara que acompanham o ritmo das interações, criando uma sensação de imersão que permite ao público sentir a tensão presente em cada conversa e em cada silêncio, e essa proximidade visual reforça a ideia de que a comunicação não se limita às palavras, mas inclui expressões faciais, gestos e pausas que revelam o que não é dito. E em várias cenas a câmara se detém em detalhes aparentemente insignificantes como a maneira como Tom segura um copo ou observa o movimento ao seu redor, sugerindo que por trás da fachada de segurança existe um indivíduo que avalia constantemente o ambiente e ajusta a sua postura para manter o equilíbrio em um sistema de relações que exige vigilância e assertividade. Uma sequência particularmente reveladora ocorre quando o protagonista se encontra em um espaço onde a presença de outras figuras importantes em sua vida cria uma atmosfera carregada de expectativas, e a conversa que se desenrola ali revela não apenas conflitos latentes, mas também a dificuldade de expressar sentimentos de maneira direta, pois o falar grosso se impõe como linguagem dominante mesmo em momentos que pediriam suavidade, e essa incapacidade de alterar o tom evidencia a complexidade emocional do personagem, mostrando que a armadura que o protege também o impede de estabelecer conexões mais profundas, e o filme explora essa tensão com sensibilidade, evitando soluções fáceis e permitindo que o espectador acompanhe o processo gradual de reconhecimento por parte de Tom de que a força pode assumir diferentes formas. Comparando Tom com outras narrativas que exploram a relação entre linguagem e identidade, percebe-se que o filme se destaca por sua abordagem focada no cotidiano e na repetição de interações que constroem um retrato cumulativo da vida do protagonista, e em vez de recorrer a eventos extraordinários para impulsionar a trama, a obra se apoia na observação de momentos aparentemente banais que revelam padrões de comportamento e dinâmicas de poder, criando uma experiência que se aproxima da realidade de forma convincente e que convida o espectador a refletir sobre suas próprias formas de comunicação e sobre as máscaras que adota em diferentes contextos sociais, e essa proximidade temática contribui para a sensação de autenticidade que permeia o filme, tornando-o relevante para um público amplo que pode reconhecer em Tom aspectos de si mesmo ou de pessoas que fazem parte de seu cotidiano.
À medida que a narrativa avança, o protagonista enfrenta situações que desafiam sua postura habitual e que o obrigam a reconsiderar a eficácia de sua linguagem, e esses momentos de questionamento são apresentados de maneira sutil, por meio de olhares prolongados e pausas que indicam hesitação, criando uma sensação de que algo está mudando internamente mesmo que externamente a aparência de firmeza permaneça. E essa construção gradual de transformação é uma das qualidades mais interessantes do filme, pois evita a tentação de apresentar uma mudança abrupta e pouco convincente, optando por um processo que respeita a complexidade das experiências humanas e que reconhece que a alteração de padrões comportamentais exige tempo e reflexão. Em termos de atmosfera, o filme utiliza o ambiente urbano como elemento narrativo, transformando ruas, bares e espaços de convivência em extensões da psicologia dos personagens, e cada local carrega uma energia específica que influencia a maneira como as interações se desenrolam, criando um mosaico de situações que refletem a diversidade de contextos em que Toma precisa navegar. E essa utilização do espaço contribui para a construção de um universo coeso e reconhecível, onde a linguagem e o ambiente se entrelaçam para formar uma narrativa que se desenvolve de maneira orgânica e envolvente. Ao refletir sobre a experiência de assistir ao filme, é impossível não lembrar de momentos pessoais em que a necessidade de manter uma postura firme se impôs como forma de autoproteção, e essa identificação reforça a relevância do tema abordado, pois evidencia que o falar grosso não é exclusivo de um determinado contexto social, mas uma estratégia que pode surgir em diferentes ambientes onde a vulnerabilidade é vista como risco, e ao explorar essa universalidade o filme se torna uma reflexão sobre a forma como as pessoas constroem suas identidades e sobre o custo emocional de manter determinadas máscaras, convidando o espectador a considerar a possibilidade de que a verdadeira força pode residir na capacidade de ajustar o tom e de reconhecer a importância da escuta. No desfecho, a narrativa conduz o protagonista a um momento de quietude que contrasta com a intensidade das cenas anteriores, sugerindo que a jornada de Thomas está em transformação e que o reconhecimento de novas formas de comunicação pode abrir caminhos para relações mais autênticas, e essa conclusão não se apresenta como uma solução definitiva, mas como um ponto de inflexão que deixa o espectador com a sensação de que a história continua além do que é mostrado na tela, reforçando a ideia de que a comunicação é um processo em constante evolução e que a capacidade de falar grosso pode coexistir com a habilidade de ouvir e de se abrir, criando um final que ressoa com a complexidade da experiência humana e que transforma o filme em uma meditação sobre o poder das palavras e sobre a possibilidade de mudança em um mundo que frequentemente valoriza a firmeza acima da empatia.